O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Mais uma vez, Jesus faz uma previsão negativa a respeito do crescimento anormal do testemunho de Deus, hoje representado pela cristandade. Agora é a vez de você passar uma borracha no que aprendeu dos teólogos e líderes religiosos sobre o significado da massa fermentada. Jesus volta a fazer uma pergunta seguida da resposta na forma de uma figura. A que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Assim como aconteceu com a semente de mostarda, que cresceu além do normal até virar uma aberração, a massa também representa um crescimento da cristandade no mundo, porém causado por fermento. Tente encontrar na Bíblia um significado positivo para fermento, e você não achará. Desde a sua primeira menção no livro de Êxodo até a última, na carta de Paulo aos Gálatas, o fermento sempre tem conotação negativa. Em Êxodo 12:15, Deus ordenava: no primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Ao falar da má doutrina que contamina, Paulo escreveu em Gálatas 5:9, um pouco de fermento leveda toda a massa, usando a mesma expressão de 1 Coríntios 5, quando ele tratou do pecado moral e do fermento da maldade e da perversidade. Nos evangelhos, o Senhor alertou os discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Isso está em Mateus 16, de 6 a 12. Considerando que o crescimento na igreja se dá pelo ensino da palavra e que o fermento é comparado à má doutrina, como interpretar o papel da mulher na parábola? Entendendo os limites que Deus coloca ao ministério das mulheres. Em 1 Coríntios 14, a ordem para que as mulheres permaneçam caladas nas igrejas é chamada de mandamento do Senhor. Leia o capítulo 14, do 33 ao 37. Em 1 Timóteo, Paulo explica a razão disso. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e Adão não foi enganado, mas sim a mulher. 1 Timóteo 2, de 11 a 14. Deus diz que a mulher é suscetível ao engano, e por isso não deve ensinar. Além disso, no Éden, Deus colocou inimizade entre a serpente e a mulher, o que a transformou no alvo predileto do diabo. Outra pista para entendermos o que significa a mulher que introduz fermento na massa é o costume católico e também protestante de dizer que a igreja ensina, quando a igreja, por ser a noiva, jamais deveria ensinar. Quem ensina são os dons dados à igreja. Antes de você me chamar de machista ou avesso às mulheres, é melhor conferir se é isso mesmo que a Bíblia diz. Se for, o melhor a fazer é se submeter ao ensino do Espírito Santo de Deus. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br.